Professor Cássio na área, trazendo para você mais uma aula top do jeito que tem que ser. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Vem comigo, então. Hoje nós vamos falar desse assunto aqui dentro da matemática básica, mas perceba uma coisa, esse assunto aqui, ele é tão importante que até o pessoal que está lá no ensino superior, que faz algum curso nessa área de exatas, usa muito esse tema aqui, que é o que é a aula 25, domínio de uma expressão algébrica. Vem cá comigo, então. O que significa isso, então, professor Cássio? Olha só, estudar o domínio de uma expressão algébrica nada mais é que analisar qual a amplitude de valores a variável pode assumir. Observe, dou um exemplo aqui primeiramente. Professor Cássio, o que é expressão algébrica? Galera, expressão algébrica são aqueles tipos de expressões matemáticas em que você encontra letras e números, ou somente letras, tá bom? Isso é que é uma expressão algébrica. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui para vocês. 1 sobre x é uma expressão algébrica? Sim. Tem variável? Tem variável. A variável que é o x. Tem número? Tem. Então essa aqui é um tipo de expressão algébrica. Como que eu faria, professor Cássio, para estudar o domínio dessa expressão especificamente? Vem comigo, olha só que interessante. Você vai seguir o que nós estamos colocando aqui na teoria. É o que? Analisar qual a amplitude de valores dessa variável pode assumir. Vem cá. Esse aqui é o mais fácil de todo. Estou começando aqui, aumentando o nível até a gente chegar nessa última aqui. Olha só. Essa daqui, basta você observar que o x pode ser qualquer valor. Pensa aí, fala para mim, responde, você que está do lado aí. Não, o x não pode ser qualquer valor. X pode ser 1? Pode. X pode ser menos 1? Pode. X pode ser 500 milhões? Pode. Mas nesse caso aqui, meu querido, o x não pode ser quem? O x nunca poderá ser zero, não é verdade? Por quê, professor Cássio? Porque simplesmente não existe na matemática uma forma que explique, ou não existe sentido você dividir alguma coisa por zero. Não existe isso na matemática. Isso é algo que é indefinido para a matemática. Por isso, o x pode assumir qualquer valor aqui dentro, com exceção de quem? Do zero. Então, como é que ficaria o estudo do domínio nesse caso aqui? Ficaria assim, ó. Domínio, né? D de domínio, tá? Seria assim, ó. X pertence a R. Quem que é R, professor? R é o conjunto dos números reais. Com exceção de quem? Vou até colocar entre parênteses assim. Com exceção do zero. Olha que interessante esse domínio aqui. Domínio, X pertence a R, com exceção de quem? Do zero. Então o X pode ser qualquer número que você pensar aí dentro do conjunto dos reais. Com exceção de quem? Do zero, porque ele está no denominador. Olha que top, então. Vamos trazer esse raciocínio para a próxima? Perceba que aqui eu já fiz uma modificação, não é verdade? Nesse caso aqui, perceba o que eu tenho que fazer. Eu tenho que resolver simplesmente assim, ó. Tem que analisar onde está o x. O x está no numerador ou no denominador? Denominador. Então o que eu vou fazer? Vou falar simplesmente que x mais 1 tem que ser diferente de zero, não é verdade? Então eu estou procurando um valor para x. Só que nesse caso aqui eu estou falando que o x está somado a 1, então o x somado a 1 tem que ser diferente de zero. Se eu passar 1 para o lado de lá, meus queridos, vai ficar simplesmente assim, ó. X tem que ser diferente de menos 1. Essa é a nossa resposta. Então como é que ficaria o domínio nesse caso aqui, professor Cássio? X pertence a R, com exceção de quem? Do menos 1. Olha que interessante isso. Né? Quer dizer que o x pode ser qualquer valor que você quiser da sua vida. Com exceção de quem? Do menos 1. Legal demais, não é? Top demais. Por quê, professor Cássio? Coloca menos 1 aqui para você ver o que acontece. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar zero, meu querido. Pode ter zero no denominador? Não. Tá ficando ligado? Tá entendendo? Vamos subir então o nível, então. Olha só. Nesse caso aqui, eu coloquei para você o seguinte, ó. Eu coloquei aqui o N mostrando para você o seguinte. Existem duas situações para esse exemplo aqui. Perceba que o X está dentro de um radical. Eu nem coloquei o valor aqui para N, tá? Quer dizer, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque existem duas situações nesse caso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Essa situação aqui, existe a primeira que é o seguinte. Para N, tá? Vou até colocar assim. Para N par, beleza? Para N par, o que você tem aqui, ó? Se o N for par,
Você sabe muito bem que a raiz vai ser raiz de índice 2, que seria uma raiz quadrada, raiz de índice 4, o n seria 4, raiz de índice 6, o n seria 6 e assim por diante, tá? O n seria números pares. Se o n for par, meus queridos, o valor que está aqui dentro, você sabe muito bem que não existe raiz quadrada de número negativo. Ou, em outras palavras, não existe raiz de índice par de números negativos. Então, se o n for par, então o x terá que ser o quê? Maior ou igual a zero. Por quê, professor Cássio? Por quê? Se eu colocar um valor menor do que zero, vou pegar um valor menor que zero, menos 16. Você acha que vai ter, se o n for par, por exemplo, se o n aqui for 2, existe raiz quadrada de menos 16? Não, não existe. Então, eu estou falando que o x valendo menos 16 não existiria. Então, se o n for par, o x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Professor, pode ser igual a zero? Pode. Por quê? Coloca zero aqui no lugar. Raiz, vou pegar, por exemplo, raiz quadrada, se o n fosse 2. Raiz quadrada de zero existe? Sim. Raiz quadrada de zero é zero. Beleza? Essa é a primeira situação. A segunda situação é essa aqui, ó. Para o n sendo ímpar, meus queridos, minhas queridas. O que acontece se o n for ímpar? Aí, meu querido, minha querida, é top demais. Porque o n, nesse caso aqui, o x, você pode colocar assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais. Ah, é, professor? É. Quer dizer, então, professor, que o valor do x, nesse caso, se o n for ímpar, por exemplo, 3, 5, 7, 9, então quer dizer que se o n for ímpar aqui, o x pode assumir qualquer valor? Sim. Qualquer valor mesmo, professor? Sim. Qualquer valor que você quiser. Ah, vamos pegar, por exemplo, aqui, raiz cúbica de menos 27. Vou até colocar aqui na frente, aqui, ó. Olha, raiz cúbica de menos 27. Isso aqui existe solução, professor? Existe. Existe solução para raiz cúbica de menos 27. Quanto que é? Você está procurando um número que ele dá menos 27. Porque não é raiz cúbica, então o índice é 3. Então esse número existe. Você sabe muito bem que esse número é menos 3. Olha, simplesmente isso. Ó. O resultado aqui seria quanto? Menos 3, tá bom? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, o que você tem que tomar cuidado quando a incógnita estiver dentro de um radical? Se o n é par ou se ele é ímpar. É simplesmente isso, tá bom? Vamos aumentar então o nosso nível aí? Vamos puxar a régua mais para cima ainda? E se eu tiver uma situação como essa? Você pode estar percebendo assim, professor, por que você está usando sempre 1 aqui em cima? Eu estou usando sempre 1 porque nesse caso aqui, até onde eu dei esse exemplo, o 1 aqui em cima é só para a gente facilitar a explicação. Mas eu vou pegar outras situações em que nós temos valores diferentes em cima. Vem comigo então nesse caso aqui, muito fácil. O n aqui, por exemplo, é par ou ímpar? Perceba, o n é par. Beleza, então o n é par, então o x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. É, meu querido, minha querida, só tem um pequeno problema aqui, ó. Esse x aqui tá dentro de um radical? Tá. Esse radical é par? Sim, 2 é par. Então x é maior ou igual a zero? Nesse caso aqui, a condição de existência fala que o x tem que ser só maior do que zero. Então quer dizer que o domínio vai ser x, valores de x maiores do que zero? Só isso, professor? É. O zero entra, professor? Não. Por quê? Por quê, meu querido, minha querida? Porque olha só, se você colocar zero aqui, vai dar raiz quadrada de zero. Quanto que é raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero é zero. Agora, existe 1 sobre zero? Não. Tá entendendo por que nesse caso aqui, já diferiu desse caso aqui que eu estou falando de n par? Perceba que esse valor aqui, o n é par. Só pelo fato da raiz, né, do x estar no denominador? Porque esse exemplo aqui que eu dei é só raiz, por exemplo, fosse um índice par, raiz quadrada de x. Não tem nada, né? Mas aqui ele está no denominador. E aí já muda toda a nossa história. O que era x maior ou igual a zero, por ele estar no denominador, fica simplesmente x maior que zero. Vamos para mais um exemplo diferente, então? Tem um exemplo aqui, então, nesse caso. Eu vou até usar o raciocínio anterior para a gente seguir nesse exemplo. O que você tem que observar? O x está dentro de um radical? Sim, está dentro de um radical. O radical aí, ó. Esse radical, o índice dele é par ou ímpar? Olha aqui, galera, vem comigo. Esse cara, quando não tem nada, você sabe que é 2. 2 é par, então vem comigo. Tá, esse radical tá no numerador ou tá no denominador? Tá no denominador. Então, olha o que vai acontecer. A gente já sabe que o x não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho que aqui ter um x somado com 1. Então, a condição de existência vai ficar assim, ó. X mais 1
tem que ser maior do que zero. Resolvendo isso aqui fica muito fácil, porque a gente faz x é maior do que, passa o 1 para lá, vai menos 1. Então, qual vai seria a solução disso aqui? Domínio x pertence a R, tal que x seria maior do que menos 1. Acabou. Estudamos o domínio já e tá, ó, mamão com açúcar. Top demais, né? Vamos pro próximo, então. Olha aqui esse caso aqui. Esse caso eu quero chamar um pouco a atenção de vocês, porque nós temos dois resultados aqui, dois valores para analisar. Por quê, professor? Porque eu tenho x no numerador e tenho x no denominador. Tá, vamos de uma vez então. Se você parar para pensar, o que você deve fazer nessa situação? Você vai pegar aqui assim, ó. Quais são as raízes desse cara aqui? As raízes desse cara, você sabe muito bem. Eu vou colocar direto aqui, mas é porque eu já sei de cabeça aqui as raízes de x ao quadrado menos 9, tá? Eu vou até fazer ele aqui só para você ver, só ter uma noção aqui, ó. X ao quadrado menos 9, se eu quiser fazer as raízes dele, eu vou igualar isso aqui a zero, tá? E vou passar o 9 para o lado de lá. Olha só. X ao quadrado é igual a 9, porque aqui está negativo, vai para lá positivo. Então isso aqui vai dar x é igual ao quê? Raiz é igual a raiz de 9. Você sabe muito bem que para esse valor de x, para o valor de x ter raiz de 9 aqui, você sabe muito bem que você tem menos 3 e mais 3. Eu poderia falar que as soluções desse seriam menos 3 e 3? Não. Agora, por que, professor Cássio? Porque olha só, olha o raciocínio comigo. Você está vendo que eu tenho x no denominador também. E esse x no denominador, ele está subtraído de 3, tá? Perceba, se eu falar que a solução para o x aqui pode ser qualquer valor, incluindo menos 3 e mais 3, nessa situação aqui em cima, eu estou falando para você que aqui embaixo também, por ser a mesma letra, eu estou falando que o x aqui também pode assumir menos 3, né? Vamos colocar se o x for menos 3 aqui, só para você ter uma noção, ó. Se o x for menos 3 aqui embaixo, vai ficar menos 3, que dá menos 6. Escuta, pode ter menos 6 no denominador? Pode, não tem problema nenhum, né? Vou apagar aqui então. Agora, e se eu colocar que o x for 3? No lugar de x, se eu colocar 3, de acordo com o resultado que deu aqui em cima, olha o que vai dar isso aqui. 3 menos 3 dá quanto? 0. Olha que top esse caso aqui então, hein? Escuta, pode dar 0 no denominador? Não. Então, nesse caso, a solução vai ser menos 3 e 3? A solução aqui, para esse tipo de expressão, né? Você estudar o domínio, vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, com exceção de quem? Do mais 3. Olha que legal isso aqui. Então, quer dizer que o quê, professor? Interprete isso aí para mim, professor Cássio. Isso aqui significa o seguinte. O x vai pertencer ao conjunto dos números reais. Como assim? Pode ser qualquer valor que você pensar. Com exceção de quem? Do mais 3. Né? Você poderia colocar também domínio, tá? A mesma coisa, viu? O D de domínio aqui. Seria o quê? Todos os valores para x, com exceção do mais 3. Top demais, né? E esse último caso aqui, professor? Mesma coisa. Vou pegar aqui em cima e vou perguntar. Tá dentro de um radical? Tá. O índice é par ou ímpar? Olha, quando não tem nada, você sabe que é 2. Então tá. Nesse caso aqui tá no numerador, então eu posso dizer, então, simplesmente, fazendo um estudo desse aqui, né? Que x mais 3 tem que ser simplesmente maior ou igual a 0. Show demais? Beleza aí? Resolvendo isso aqui, eu vou fazer o quê? Que x vai ser maior ou igual, passo 3 para lá, vai menos 3. Esse é o valor para o primeiro estudo do domínio do numerador. Vamos estudar o domínio do denominador agora, separadamente? Vem comigo, ó. Se eu estudar esse aqui, vai ficar o seguinte. Primeiro, ele está dentro do radical? Tá. Índice desse radical é 2. 2 é par ou ímpar? Par. Opa, então esse cara aqui dentro tem que ser o quê? Tem que ser maior que 0. Beleza. Agora vem cá. X menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, igual aqui em cima? Não. Por quê? Porque ele está no denominador. Eu não posso falar que isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, mas simplesmente o quê? Maior que 0. Então, beleza. Vamos fazer então. Olha só que legal. O x, então, nesse caso, eu estou vendo que tem que ser maior do que? Passo 1 para o lado de lá. Maior do que 1. Tranquilo demais, né? Beleza. Agora, olha só que interessante que eu vou fazer aqui. Eu vou criar aqui, para vocês entenderem, a solução que vai ser o quê? Ó, eu vou colocar aqui a primeira equação, a primeira
aqui na frente, aqui, ó. Vou até colocar aqui assim, ó. Uma reta aqui, tá? Nessa reta aqui eu vou colocar o menos 3 aqui, ó. Mais ou menos aqui o menos 3, ó. Bolinha aberta ou fechada? Bolinha fechada porque é maior ou igual. Vou colocar o menos 3 aqui, ó. Olha que interessante como é que vai ficar essa solução. Vou colocar o menos 3 aqui. E como o valor desse deu x tem que ser maior ou igual a menos 3, vou rachurar daqui até o infinito. Tranquilo? Beleza. Aqui embaixo, eu vou colocar a solução desse que foi x maior que 1. Vou fazer uma reta aqui, né? E vou colocar o 1 aqui. Pensa comigo, onde que vai estar o 1? O 1 vai estar à direita do menos 3. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar o 1 mais ou menos aqui. Bolinha aberta ou fechada, professor? Bolinha aberta. Por quê? Não tem igual, quando tem igual é fechada, igual o caso aqui. Bolinha aqui é aberta. Então eu simplesmente vou colocar um 1 aqui. Vou até colocar de vermelho para destacar, tá? Vem cá, aqui está o mais 1, né? Vou colocar ele aqui e vou marcar. Como é maior que mais 1, vou colocar aqui assim, ó, até o infinito. Tá vendo aí? Beleza. E o que vai ser a solução então, professor? A solução, que a gente está chamando aqui de domínio, vai ser o quê? Vai ser a interseção desses dois resultados. Tá bom? E a interseção vai ser o que está nos dois ao mesmo tempo. Se eu observar aqui, se eu pegar esse aqui que vai até o infinito e esse aqui que vai até o infinito, a parte que está nos dois ao mesmo tempo é essa aqui, ó. Então vai ser o quê? Daqui para cá, para lá vai estar até o infinito, ó. Então vou colocar aqui o quê? Bolinha aberta ou fechada? Bolinha aberta, porque o 1 não tá. E o 3, o 1 tá aqui em cima, mas não tá aqui. Então seria do 1 para frente infinitamente. Legal demais, né? Muito top. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que tenha te ajudado a estudar o domínio de uma expressão algébrica. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu comentário aqui abaixo. Qual curso você quer fazer, que eu vou trabalhar para te ajudar a alcançar esse objetivo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!